Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Durley. E hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais causados pela agricultura. Para a gente começar, vamos entender o que é a agricultura, né? A agricultura, que integra o setor primário, é caracterizada pelo cultivo de colheitas de plantas. Lembra lá daqueles setores da economia? Setor primário, que é o setor onde tem as pessoas que trabalham principalmente na agricultura, na pecuária, no extrativismo mineral e animal. Tem o setor secundário, que é o que vai abranger a indústria e a construção civil, e o setor terciário, que é aquelas atividades do comércio e dos serviços, né? O comércio em si, os serviços de saúde, os serviços de administração pública, enfim. Então, a agricultura, ela integra o setor primário, né, e é responsável pela atividade de cultivo e colheitas de plantas. Ela fornece alimentos para os seres humanos e os animais e matérias-primas para a indústria. Assim como a pecuária, foi uma das primeiras atividades econômicas realizadas pelos seres humanos. Quando, né, se começou a se desenvolver, as civilizações, elas começaram a se desenvolver e elas deixaram de ser nômades, né, de ir para um lugar de um lugar para outro, né? Elas se fixam em um lugar, elas se fixam a partir do desenvolvimento da agricultura, da técnica de plantar e de colher, né? De conseguir produzir alimentos para o seu sustento, né? Para se desenvolver. E para desenvolver essa agricultura, são necessários a combinação de alguns fatores naturais, que é o clima, o solo, o relevo e a disponibilidade de água, né? O clima, primeiro, que ele vai fazer com que é, combinar, né, a atividade agrícola junto à questão climática, ou seja, se pode plantar, né, tem como se prever uma previsão de um cultivo, por exemplo, nos períodos de chuva, tá? O solo, né, o solo eles precisam ser férteis para poder haver o desenvolvimento da agricultura, né? Eles precisam ser ricos em humus, principalmente, que é aquela matéria orgânica em decomposição. O relevo, né? O relevo é mais fácil que se plante em relevos mais planos, em regiões de planícies. Porém, né, em alguns lugares, essa não tem esses terrenos planos e é necessário ser cultivado, né, fazer cultivos em morros, em montanhas, e aí utiliza-se técnicas, né, por exemplo, do terraceamento para conseguir, né, produzir nessas regiões de montanha. E a água também, que ela sem água não se tem, né, o desenvolvimento da agricultura. A água que ela é utilizada para as plantas, né, quando elas não vêm de forma natural através da chuva, ela vem por meio da irrigação, né, e cada vez mais com a modernização da agricultura, se desenvolve técnicas de irrigação e essas técnicas são utilizadas na medida do possível da região, né, daquele lugar onde se desenvolve aquele cultivo. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma irrigação por gotejamento numa plantação de tomate e em Pimenta, Minas Gerais. Outra questão sobre a agricultura é os tipos de agricultura. A gente tem aqui o exemplo da agricultura de subsistência, né? Aqui a agricultura de subsistência de hortaliças em Santa Luz, na Bahia. Essa agricultura de subsistência é aquela que parte da produção agrícola ela vai se destinar ao sustento do agricultor e de sua família, né? Mesmo que aquela outra parte, a outra parte ele comercialize, mas uma parte vai ser destinada para o seu sustento ou para o seu alimento, né? Eles vão usar para também, né, ser o alimento da sua família. Ela geralmente é praticado pelas próprias famílias, né? Não
não acontece em larga escala, com grandes propriedades, né? E também é caracterizado pela prática da policultura, né? Uma diversidade maior de cultivos. Já a agricultura comercial, né? Ela tem o fim, como o próprio nome diz, o fim final é o comércio, né? Ela é feita para o comércio, né? Não para o agricultor e sua família, e sim para o comércio. São utilizadas muita tecnologia, muita máquina, né? E predomina a monocultura, né? Ou seja, um único produto que vai ser produzido, né? Por exemplo, a agricultura de soja. Então, só a monocultura de soja, só se vai plantar naquela determinada área uma grande quantidade de soja. Aqui a gente tem um exemplo da plantação de arroz, né? Veja o tamanho da área aqui. Só pela foto a gente já consegue ver como é grande aqui. E a plantação de arroz em São João do Polenese, Polecine, e no Rio Grande do Sul. Então vejam como a atividade agrícola, né, ela é desenvolvida de diferentes formas e que são necessários, na verdade, a combinação de fatores naturais. Outra atividade que faz parte do setor primário é a pecuária, e ela consiste na criação e reprodução de animais. Ela tem finalidade comercial e lucrativa, vai fornecer matéria-prima para a indústria, que é o couro e a lã, e o fim do alimento também, que é com a carne e o leite, né? O leite que é utilizado para fazer outros derivados, né? Como o queijo, a manteiga, e iogurte, enfim, os diversos outros produtos que a gente tem onde a base é o leite, né? Que a base é o leite. Então, a pecuária é essa atividade de criação de animais, né? Tanto a criação de bovinos, que são os bois, de caprinos, que são as cabras e os bodes, os ovinos, que são os carneiros e as ovelhas, os suínos, que são os porcos. Também tem nessa atividade, a gente tem aqui, ó, os principais rebanhos do Brasil. A gente vê aí o principal que tem são os bovinos. Vejam que a quantidade de bovinos como é maior do que os outros, né? A gente depois tem os suínos, ovinos, caprinos, equinos, que são os cavalos, e os bubalinos, que são os búfalos. A pecuária ela se divide em duas formas de criação, que é a extensiva, onde os animais eles são criados soltos no pasto, e a intensiva, quando os animais eles são criados presos, né? E são alimentados e ficam lá naquele determinado espaço, naquele curral que se chama, né? Eles ficam ali até o período, né, que eles crescem e vão para o abate, por exemplo. Então, a extensiva, criado solto no cercado, como a gente vê aqui, e a intensiva quando eles são criados presos. Então, eu falei isso tudinho, né, sobre a agricultura e sobre a pecuária, para que vocês realmente se situassem sobre o que são essas atividades, para a gente falar aí sobre os problemas ambientais na agricultura moderna, né, os problemas que essas atividades elas têm causado no nosso ecossistema, né? Primeiro que a gente vê aí é a intensificação da erosão e a perda da qualidade do solo. Aqui, ó, a gente tem um exemplo, a agricultura, né, sendo realizada, e como não tem uma proteção aqui pelo solo e a partir do sistema de irrigação que se utiliza, pode se agravar o problema da erosão e a perda da qualidade do solo, né? O solo ele vai empobrecendo à medida que esse cultivo vamos dizer, ele é replantado várias vezes, então retira os nutrientes do solo e não repõe, né? Não deixa aqui matéria orgânica, não se aduba esse solo, e depois quando esse solo ele fica improdutivo,
esse cultivo ele vai para outro canto e acaba que pode haver aqui o problema da desertificação, né? De não nascer mais plantas por conta da pobreza do solo. A compactação do solo pelo uso intensivo de máquinas pesadas e intensivo de pesadas máquinas agrícolas. As máquinas, né, como os tratores, eles são muito pesados e aí compacta o solo. A poluição do solo, dos rios e das águas subterrâneas e o envenenamento das plantações pelo uso excessivo de agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, herbicidas e que também pode provocar danos aos animais e à saúde humana. Veja aqui, ó, a utilização muito forte, né, dos agrotóxicos, principalmente nesses cultivos da agricultura comercial, né, do agronegócio, são utilizados muitos agrotóxicos e esses agrotóxicos tanto contaminam o solo como contaminam os lençóis freáticos e contaminando assim, eles podem contaminar os animais e os seres humanos também. O assoreamento dos rios, né, essa por exemplo, como a gente vê aqui, ó, essa terra que tem aqui, ela é elevada, né, com a força das águas, e essa terra vai acabar lá no fundo dos rios, diminuindo, assim, a capacidade no leito dos rios. E também o desmatamento das vegetações nativas. Vejam aqui, ó, a gente tem a vegetação e aqui a área sem vegetação, né? E aí, perdendo a vegetação, vocês sabem que os animais eles perdem os seus locais, né? Suas casas, digamos assim. Também a gente tem uma perda muito grande da floresta como um todo, de espécies de animais, espécies vegetais, afeta o clima, enfim, todos esses problemáticas que a gente conhece quando se tem o desmatamento. Então, esses são dos principais problemas causados pela agricultura, né? Qualquer coisa que vocês tiverem com dúvida, vocês pesquisam mais sobre cada um. Então, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!